Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mistérios Curiosos. Hoje eu vou fazer mais um vídeo bem interessante, aproveitando a temática do Dia das Bruxas. Então eu decidi contar sobre a história, a verdadeira história da Bruxa de Blair. Roda a vinheta. Bom, com certeza vocês já devem ter visto o filme A Bruxa de Blair. Mas para as pessoas que não sabem, este é um longa-metragem que foi feito na década de 90. E conta a história de 3 jovens que decidiram adentrar uma floresta chamada de Burkittsville, que fica no estado de Maryland, nos Estados Unidos. E neste filme conta sobre esses jovens que tentam documentar sobre a lenda da Bruxa de Blair. Porém, no decorrer do filme, mostra que esse estudo sobre a Bruxa de Blair realmente é verdadeiro, pois no decorrer do filme começam a aparecer estranhos fenômenos e eles acabam se perdendo na floresta. Bom, como você pode ter visto, para quem assistiu, trata-se de basicamente como se fosse um documentário, pois ele foi gravado para isso, e deu uma boa impressão de que essa história seria real. Neste contexto a gente vai estudar a lenda, ela é verdadeira, porém o filme ele é uma grande farsa, pois o decorrer do longa-metragem eu vou discriminar aqui para vocês. Bom, para quem não sabe, essa suposta cidade chamada Blair, ela remonta a algumas histórias do ano de 1771, que foi a data específica da sua fundação, sendo que nessa cidade possuíam poucas famílias, cerca de 14 casas, que foi crescendo de acordo com os anos. E teve um período de grande expansão desta pequena cidade, o que atraiu novos habitantes. Burkittsville was actually founded on another old town by the name of Blair, and it was founded here in 1734 to protect the western approaches to Baltimore from attack by the Indians and so forth. But it died out because of a witch. Porém, no ano de 1785, uma mulher que vivia no local chamada Ellie Kedgeworth, ela foi acusada de bruxaria. E algumas pessoas acusaram ela de levar crianças para fazer coisas bizarras, como tirar o sangue delas. Bom, naquele mesmo ano, houve um inverno bastante severo e esta mulher foi acusada de bruxaria. E ela acabou sendo expulsa daquele pequeno vilarejo e foi deixada na floresta à sua própria sorte, o que possivelmente deve ter causado a sua morte. Eu vou colocar uma foto dessa suposta bruxa, que seria a verdadeira Bruxa de Blair, para que vocês possam conhecer. Então a senhora Ellie Kedgeworth seria basicamente a Bruxa de Blair. Bom, até o momento não se tem nenhuma notícia do que realmente aconteceu com esta suposta bruxa. Talvez ela tenha morrido congelada devido às baixas temperaturas, mas muitos dizem que ela acabou se afogando ao cair nas águas geladas. Her name was Ellie Kedgeworth, and she took a bunch of the children and kidnapped them and carried them off into the woods, and they never found them again. And the people became very afraid, and they pulled up and left and abandoned the town. And it stayed abandoned for 40 years. What they did was they blindfolded her, took her out into the woods, and this was in the middle of the winter, tied her to a tree, and left her, where she soon succumbed to the elements. The following year, the young lady who was her first accuser and most of the other children who were her accusers and children of the village vanished throughout the course of the winter. By the end of the winter, over half the town's children had disappeared. Well, immediately the townspeople blamed these disappearances on Ellie the witch. The people simply vacated the area. They left. They abandoned the community, and they never spoke about the incident again. Bom, um ano desses acontecimentos se passou e coisas realmente estranhas começaram a acontecer. Bom, durante o rigoroso inverno do ano de 1786, todas as crianças e adultos que haviam acusado a senhora Ellie, que seria a suposta bruxa, essas pessoas simplesmente se desapareceram sem qualquer explicação. E todas as pessoas que sobraram jamais ousaram citar o nome desta bruxa.
Sendo assim, muitos anos se passaram e um novo século surgiu. E foi no ano de 1809 que um misterioso livro acabou surgindo. O nome desse livro era O Culto à Bruxa de Blair. In 1809, a rare book about the occurrences surrounding the Blair Witch legend was discovered, entitled The Blair Witch Cult. This tome is supposedly a collection of first-hand accounts that illustrate the effects of the infamous Blair Witch. E para quem não sabe, a única edição deste livro está bem disponível, porém muitas linhas já estão bastante degradadas de acordo com o tempo, e algumas mensagens são indecifráveis. Porém, as pequenas partes que ainda constam legíveis remontam à história da L.K. Ward. Então algumas pessoas estavam certas que esta mulher praticava realmente bruxaria. Apesar de inúmeros esforços, o corpo desta bruxa jamais foi encontrado. Porém, após o suposto afogamento dela, o riacho onde supostamente ela se afogou ficou bastante obstruído por madeiras e gravetos, como se algo do além quisesse dificultar as buscas pelo seu corpo. Outro fato interessante que aconteceu ali, onde uma menina chamada Doce e Ellen, ela acabou se afogando neste lago. E existem um relato de 11 pessoas que juraram ter visto uma mão puxar esta menina para dentro, o que ocasionou que ela se afogasse. There was an incident that occurred involving a young child by the name of Eileen Trakel. This little girl was playing in a very shallow stream of water and she drowned. Now, the creek was real shallow. It was only probably 6 to 8 inches deep. A child could just wade across or crawl across there, really. It was so shallow. Well, supposedly, according to the story, there was 12 witnesses who observed a ghostly white hand come up out of the water and drag the child under the water. That's all they could see. Nobody ever saw a face or a body. All they remember seeing was the arm and the hand. And before they could get to her, she had pulled her down. She'd went under the rocks and the mud and everything. Bom, apesar desses acontecimentos, esta pequena cidade acabou passando por vários anos de calmaria, onde basicamente esta lenda foi quase esquecida por todos. Porém, parece que essa maldição estava apenas adormecida, pois no ano de 1886 algo surpreendente aconteceu novamente, onde um menino chamado Robin Wehaver, ele tinha 8 anos e era morador da cidade de Burkittsville, que para quem não sabe era a antiga cidade de Blair. Mas apesar da cidade ter mudado este nome, a lenda da bruxa ainda permanecia. E para azar desse menino Robin, ele acabou se perdendo na floresta. E quando chegou a noite, o garoto não retornou. Assim que a notícia acabou se espalhando, tentaram encontrar uma equipe de busca para tentar encontrar o garoto. E dessa maneira juntaram 5 homens que foram adentrar a floresta para buscar esse garoto. Porém, mais de um dia passou e essa equipe de resgate não retornou. Muitos pensaram que eles acabaram se perdendo na floresta e juntaram uma segunda equipe de busca. E foram adentrar a floresta novamente. Bom, apesar de algumas horas de busca intensa na floresta, os primeiros homens foram encontrados. Mas àquela altura encontraram apenas os seus pedaços, pois todos eles tinham sido estripados, ou seja, colocaram suas vísceras para fora. E muitos deles tinham os rostos deformados e as mãos amarradas. But what is strange about this case was that the first search party that had gone out to look for the little girl had vanished. When the entire search party failed to return, another search party was dispatched to find them. What they found was a massacre. And that search party come up on Coffin Hill or Coffin Rock and found those men. The first search party had been killed, laid out on a flat rock in the woods. They had been disemboweled, and on their faces, their hands and feet were carved these strange pagan symbols. And they were heavily cut in by the rope, so they were alive when they were tied up. And somebody had disemboweled every one of them and cut some letters and stuff in their foreheads. And very good. It wasn't crude. You could read whatever was there. It was all symbolic type stuff. And it scared them very bad. And like... Bom, o segundo grupo, ao ver aquela cena infernal, resolveram partir de volta para a cidade. Resolveram buscar ajuda para que eles pudessem remover os restos que sobraram daqueles corpos. Porém, no outro dia, quando voltaram para resgatar esses corpos, eles simplesmente sumiram.
Depois desses acontecimentos, poucas pessoas tiveram coragem de adentrar esta floresta, muitos deles temendo por sua própria vida. Bom, no ano de 1925, um senhor chamado Rustin Parr decidiu montar uma casa no interior da floresta, em um lugar que ficava a mais de 4 horas da cidade mais próxima, que era Burkittsville. Bom, apesar disso, muitas pessoas acharam que ele era realmente louco por morar ali, numa floresta tão perigosa. Mas apesar de tanto tempo, ele acabou construindo esta casa. E durante algum tempo, o Sr. Rustin ele acabou morando na cidade. Porém, decidiu ir diretamente, após a construção, morar dentro da floresta. E após um longo período de morando basicamente sozinho, ele ia poucas vezes na cidade de Burkittsville. E muitos dizem que ele aparecia cerca de uma vez por ano. E durante esse período, muitas pessoas acreditavam que tudo que tinha acontecido na floresta anteriormente eram contos que os mais velhos contavam para os seus filhos. E que tudo o que tinha acontecido até hoje não passava de histórias fantasiosas. Pois como que a bruxa não atacaria este senhor que moraria sozinho na floresta, não é mesmo? Eu vou colocar uma foto aqui de como que está a casa que ele construiu até hoje. Apesar desses acontecimentos, muitas pessoas fizeram com que a crença da bruxa de Blair fosse diminuindo, e poucas pessoas acreditavam. Porém, mal sabiam eles que quanto menos você se acredita, mais a lenda fica forte. Pois até a década de 1940, a cidade vivia tranquilamente, com o Sr. Rustin Parr vivendo tranquilamente dentro da floresta, e a lenda sendo esquecida com o passar dos anos. Mas nesse mesmo ano, começaram a acontecer algo estranho. Algo tão cruel que ninguém jamais esqueceria. E isso iria ocorrer com cerca de 7 crianças. Bom, basicamente esse Sr. Rustin Parr ele vivia isolado nessa floresta. E algumas vezes ele era visto vagando no meio do mato. Muitos dizem que ele conversava com a árvore e que supostamente conversava com outro ser que ninguém sabia o que era. Outros mesmo diziam que esse senhor era louco. Porém, no dia 13 de novembro de 1941, a vida mansa de Burkittsville ficou agitada, graças ao Sr. Rustin Parr. E ele foi um dos principais suspeitos deste crime que aconteceu sobre essas 7 crianças. So I remember Mr. Parr was an old hermit. Right. And he lived up on the mountain. He had a place up there, been there for a long, long time. Sort of in the winter, I guess, the fall or the winter 1940, some of the young kids started to disappear, and nobody knew anything about why they were disappearing. Finally, one day, old Mr. Parr come down into the market and said, "I'm finally finished." And what did he mean by that? Well, I guess nobody knew at first, but the police finally went up on the mountain, and they searched his house, and they found the bodies of 7 kids from the area. Wow. And those were the 7 kids that were missing. And then they brought them out of the woods one at a time, and it just was a terrible thing. It just tore the whole... Sendo nesse dia específico, a menina Emily Hollands, ela estava brincando normalmente como uma criança comum. Porém, nesta tarde específica, ela foi chamada por um homem que estava com um cachimbo, e ela foi pega e forçada pela boca para que não gritasse. Sendo assim, esta menina foi carregada para a floresta e amordaçada, e durante horas ela foi carregada por um saco de batatas. Isso se deve pelas pessoas que foram com cachorros farejadores em busca desta criança, o que encontraram a casa no meio da floresta. Para a surpresa de muitos, esta garota foi utilizada em um ritual bastante macabro, sendo que o corpo desta menina foi cortado em diversas partes, onde símbolos estranhos foram desenhados e o seu crânio foi esmagado. As pessoas que encontraram ficaram chocadas com o tamanho e crueldade que este homem fez com esta criança. Sendo que menos de um mês depois, aconteceu outro fato estranho. Um menino chamado Kelly Brody, ele acabou saindo para brincar e também não voltou para casa. E acabou sendo levado também diretamente para esta casa. Estava localizada no meio do mato. Mas ele acabou não sendo morto e não foi oferecido em ritual, pois ele iria ser torturado drasticamente. Eu vou colocar uma foto aqui desse sobrevivente para que vocês possam conhecer. Child, Kyle Brody,
would escape from Parr's clutches. He was able to give testimony, and it was his words that decided the fate of the Burkittsville killer. Por incrível que pareça, o menino Brody, ele acabou sendo testemunha de todos os assassinatos dessas 7 crianças, e ele foi um dos únicos sobreviventes. Pois ele tinha que ficar em um canto da sala onde os assassinatos estavam acontecendo. Inclusive, ele contou em seu depoimento para a polícia que este homem acabava falando com uma suposta mulher, que ele acabou não vendo por ali. Sendo assim, muitos acreditavam que este suposto maluco, ele conversava com a bruxa de Blair. Well, Rustin Parr admitted to this crime, and in the court he said that the reason he killed the children is that he was doing what this old lady ghost had told him to do. Now, it's possible that this man was trying to fit himself into the mythos of the Blair Witch. Sendo assim, o garoto Kelly Brody acabou em um descuido desse assassino, conseguiu fugir. E ele acabou chegando até a cidade e pediu socorro. E este depoimento do garoto foi chave para encontrar esse assassino de tantas crianças. Por incrível que pareça, o corpo destas 7 crianças foram encontrados embaixo da casa. E todos estavam em estado avançado de decomposição. Depois disso, esse estranho homem que foi preso e condenado à pena de morte por enforcamento no dia 22 de novembro de 1941. O Sr. Rustin Parr, ele foi enforcado. They burned Rustin Parr's house to the ground that night. He was hanged 4 months later on November 22nd, 1941. Why did you do it, Mr. Parr? I heard voices in my head. What kind of voices? A woman's. Whose voice, Mr. Parr? No idea who it was. Was it Satan, Mr. Parr? Was it the Blair Witch, Mr. Parr? Could have been. How did you kill the children, Mr. Parr? With knives. Mr. Parr, were you alone in the killings? Yes. Mr. Parr, how did you get the children into the woods? Promised them things. What kind of things, Mr. Parr? Candy. Did you kill other children that we don't know about, Mr. Parr? No. Over here, Mr. Parr. Mr. Parr, why those 7 children? That's what the voice. Depois de todos esses acontecimentos, muitos acreditavam que tudo estava acabado. E que desta vez a maldição da bruxa de Blair havia acabado. Porém, o único sobrevivente, que seria este garoto, ele acabou tendo um fim trágico. Sendo que no ano de 1957, o garoto Kelly Brody, que acabou vendo todos os seus colegas sendo mortos, ele acabou sendo internado em um hospício e durante anos foi jogado de um manicômio para outro, devido a seus problemas mentais, pois ele sempre tinha ataques de raiva e delírios. Sendo assim, no ano de 1961, ele acabou pegando uma das colheres que ele comia, que era de madeira, acabou raspando no chão e acabou cortando os próprios pulsos. Ou seja, colocando a carne para fora e sangrando até morrer. Sendo assim, acabou morrendo um dos últimos amaldiçoados pela bruxa de Blair. Pois todos os envolvidos naqueles ritos satânicos acabaram tendo uma morte macabra. Bom, para quem não sabe, nos dias atuais, muitas pessoas ainda adentram esta floresta que supostamente tem o espírito da bruxa de Blair e que até hoje jamais se manifestou de novo. Mas como se sabe, ela costuma sumir e aparecer de tempos em tempos. Pois a maldição da bruxa de Blair jamais se extingue. Ela espera apenas a hora certa de atacar e ser lembrada. Bom, agora eu vou apresentar um pouco sobre o filme que remonta sobre a bruxa de Blair. Para quem não sabe, no ano de 1999 acabou surgindo o filme da bruxa de Blair. E muitas pessoas acabaram se surpreendendo com este lançamento, pois foi um filme realizado com baixíssimo orçamento e a qualidade de imagem bem precária. E como ele acabou sendo divulgado amplamente na internet, como se fosse uma verdadeira lenda, ele acabou estourando nas bilheterias, o que deu origem a um novo gênero de suspense, e que seria copiado por muitas pessoas que querem ganhar bilheterias. Para quem não sabe, a bruxa de Blair acabou impactando muitos fãs, pois acabou oferecendo uma experiência aterrorizante que foi baseada em fatos reais. Não é por menos que a produção desse filme acabou tendo alguns problemas durante as filmagens, pois até mesmo o elenco do filme acreditava que a lenda da bruxa era real, pois os diretores do filme queriam que os atores estivessem no clima mesmo da lenda.
ou seja, acreditassem naquilo que eles estavam fazendo. E fez com que eles tivessem uma experiência realista de todos os acontecimentos assombrados. E para estimular a realidade, os diretores resolveram aumentar o clima de mistério e acabaram deixando algumas instruções sobre a história no meio da floresta. Bom, tem uma cena no filme que a cabana supostamente começa a se mexer. E aquela cena foi bastante assustadora, pois os atores não sabiam que aquilo era real. Os diretores que simplesmente fizeram aquilo para assustar eles. Sendo assim, muitas noites eles acordavam os atores para eles terem aquelas cenas de surpresa, de suspense, para que eles pudessem acreditar. Outro fato interessante é que o dente que foi encontrado nas filmagens, aquele dente é real. E foi retirado de um consultório de um dos dentistas dos diretores. Além disso, o som de crianças brincando, os diretores resolveram gravar e colocar no fundo da floresta para que eles pudessem escutar. E para que eles pudessem ter essa experiência aterrorizante. Para quem não sabe, as gravações terminaram no dia 31 de novembro de 1997. Ou seja, era uma noite de Halloween. Justamente quando as ruas já estavam decoradas com o tema de Halloween. Bom, para quem não sabe, depois do sucesso do filme, esta pequena cidade acabou se tornando um grande polo turístico. E fãs de todo mundo decidiram ir até lá para conhecer. Esse movimento ele era tão grande que a prefeita da cidade, ela acabou encontrando um jovem em sua sala que estava pensando que estava numa cidade cenográfica. Outro fato bem legal é que o filme ele foi divulgado como se fosse um documentário. Basicamente, a maioria dos documentários tem um fato concreto específico, contando relatos verdadeiros. Porém, a Bruxa de Blair conseguiu enganar muitas pessoas que acabaram acreditando realmente naquilo. Pois na época ele foi divulgado realmente como um documentário. E isso fez com que muitos jovens descobrissem uma pérola que estava nos confins da internet. Pois as filmagens foram feitas com câmeras amadoras, com baixo orçamento, com atores que não sabiam o que estavam fazendo ali. Então, eu decidi aqui mostrar o que realmente seria verdade e o que seria mentira. O filme, realmente ele retrata acontecimentos que são simplesmente fictícios. Porém, a lenda verdadeira, eu determinei como cada detalhe dos acontecimentos que aconteceram nessa cidade. Então, cabe a você acreditar nessa lenda ou não. Basicamente, lendas verdadeiras elas são contadas há vários anos. E esse fato é bastante interessante. Espero que vocês tenham gostado. Bom, gente, aproveitando essa temática do Dia das Bruxas, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para ajudar a divulgação do nosso canal. Se inscreva para receber as outras atualizações. Beleza? Até o próximo vídeo, galera. Obrigado, valeu!